aqui, ó, por essa porta aqui. Isso. Deus abençoe. Coloca, por favor, aí na projeção. Quem está na projeção, por favor. Deus luta as nossas batalhas. Para todo mundo lembrar disso. O que fazer quando não tem mais jeito? O inimigo está tão grande que você já está querendo jogar a toalha. E a gente pode aprender com alguns homens de Deus, na Bíblia, na Palavra de Deus. O que eles fizeram, né, quando o inimigo se tornou tão grande que dá vontade de ir para uma cama, dá vontade de entregar, jogar a toalha. E alguns sentem vontade até de desistir da vida. Ou alguns querem até que Jesus volta logo. Volta logo, Jesus. Porque está difícil o negócio aqui, né? Nós passamos por momentos difíceis. A vida não é fácil, não. Não é fácil. A realidade humana não é fácil, é uma batalha. A luta é grande, mas o apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades do mal. Então nós temos que usar as armas de Deus, as armas espirituais, que Deus nos ensina, para a gente poder batalhar com as armas de Deus e lutar com as armas de Deus e ver um milagre. Porque esse inimigo pode cair realmente. E a gente crê que esse inimigo, ele vai ser derrotado para a glória de Deus, seja na vida de quem for aqui, o problema de quem for. Não adianta você ficar com um argumento humano, como a cura na tireoide. Como é que é o seu nome? Aline, que é a médica que falou, né? Não, isso aí, quem tem problema de tireoide, isso aí não tem jeito, não. Isso aí vai ter que tomar remédio para sempre, vai ter que... Mas só que Deus não trabalha com argumento humano. Quantos casos a gente já viu, né? Ah, isso não tem jeito. Ah, esse aí é homossexual? Ixi, não tem jeito não. Uma vez homossexual. Eu conheço pessoas que tiveram lutas nessa área, e hoje estão casadas, têm filhos. Porque para o mundo, o argumento do mundo está longe daquilo que Deus tem para o seu povo. Então você vai ouvir muitas vezes a voz do mundo, que o inimigo está ali usando, a voz do mundo é: isso não tem jeito, isso é assim mesmo. Todo mundo já teve isso, todo mundo faz isso, todo mundo já teve esse problema, e não tem jeito, e você vai ter que conviver com isso. Espera aí, então a gente tem que rasgar a Bíblia e jogar fora, porque não é isso que Deus fala. Nós não podemos crer nisso. Nós cremos no Deus do impossível. Se Ele fala, tudo é possível ao que crê, você tem que lutar até o final, amém? Você vai lutar até o final com as armas de Deus. Você vai lutar até o final pelo seu casamento. Você vai lutar até o final por aquele filho que já está te dando dor de cabeça, que você às vezes até pensa que ele podia morrer, que ia te dar menos trabalho. Você vai lutar por esse marido que muitas vezes te rejeita, te ofende, não te valoriza, ou pela esposa.
vai restaurar, vai fazer um milagre. Quantos testemunhos a gente já viu por aí? Aquele homem que não tinha jeito mesmo, adúltero, sem vergonha, e hoje está aí na igreja servindo a Deus. Ex-adúltero. Deus é um Deus de milagre. Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Senão, não teria a razão da gente estar aqui pregando sobre Ele. Então, nós cremos que Ele luta as nossas batalhas. Tem batalha que Ele vai deixar a gente lutar. Porque Ele não está criando um bando de filhos mimados. Ele vai deixar a gente lutar igual a gente deixa um filho nosso, deixando coisa para eles resolverem, para eles crescerem. Mas tem coisa que Deus está vendo lá, que o negócio está tão difícil, que está pegando mesmo, que a pessoa já fez tudo o possível, que ela está orando, que ela está trabalhando, que ela está tendo atitude. Aí Deus vai lá e faz a intervenção dele. Eu creio que Deus faz exatamente isso. Deus é capaz de ressuscitar uma pessoa. Quando as esperanças já estavam totalmente perdidas, né? E aí Ele faz o milagre. O milagre nasce de uma necessidade. E muitas vezes o milagre não acontece como a gente quer. Por que às vezes o milagre não acontece? Primeiro, é porque às vezes as pessoas duvidam do poder de Deus. A dúvida não provém da fé. Jesus deixou de fazer muitos milagres por causa da dúvida, falta de fé. Ele fala isso em relação à própria cidade dele, onde ele foi criado. Mateus 3,57 diz assim: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E Jesus não realizou muitos milagres ali em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Inclusive, os próprios irmãos de Jesus duvidaram dele. Por que também milagres não acontecem? Por falta de atitude. Precisa ter fé, mas precisa ter atitude. A fé sem obras é morta. Precisa ter atitude. E qual é a atitude? É você avançar dentro daquilo que Deus está falando para você fazer. Porque ficar numa cama não vai resolver. E glória a Deus pela vida dessa senhora, né? Que saiu de casa, está aqui, testemunhou ali que estava em depressão, mas está aqui, saiu, né? Foi a resposta de oração da irmã. Glória a Deus pela sua vida, que você está buscando, mas o problema é que muitas vezes a pessoa, ela não quer sair da zona de conforto, ela quer um milagre, mas ela não quer ter atitude. Ter que ir no GA. Puxa vida, trabalhei hoje, ter que ir no GA. É lá no GA que vai ter gente orando por você. Todo dia, toda semana. Mas tem esse culto de quarta-feira. Mas eu já fui domingo. Eu sei que às vezes as pessoas pensam isso. Até eu um dia não estava com vontade de ir para o culto. Aí Deus lembrou que eu era o pastor e eu ia pregar. Todo mundo sente isso. A gente está sujeito a isso. Mas a gente tem que vencer isso. A gente precisa ter atitude. A fé, ela traz, junto com ela, atitude. E aí você precisa sair. Você precisa sair da cama. Você precisa avançar. Você precisa fazer igual Davi, quando ele viu o gigante.
ele diz o texto que ele correu para enfrentar o gigante, ele correu para frente. Todo mundo pensando, esse menino ficou doido. Mas ele correu com as armas certas, e ele falou, você vem, Golias, você vem a mim com escudo e com lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, quem você afrontou. Já pensou? Um menino de 16 anos? Por isso que os jovens, por isso que a gente investe em jovens aqui. Esses dias eu vi um pastor falando na internet, não, trabalho de jovens, esse negócio não dá certo não, trabalho de jovens, esses jovens só dão dor de cabeça, e inclusive não dão nem dízimo. Misericórdia, né? Esses jovens ainda tem que contratar um pastor para pôr lá para cuidar dele. Não, esses jovens dão muito trabalho. Mas é ali que tem muitos Davi derrubando Golias, já daquela idade. Futuros pastores. Nós temos jovens ali que vão ser pastores, vai ser a geração que vai, a próxima geração que vai conduzir a igreja. E me mandaram esse vídeo ainda. Eu falei, Deus, como é que alguém me manda um vídeo desse? Um pastor falando mal do trabalho de jovens. Por que Deus não faz milagre? Falta de obediência à palavra. A pessoa quer um milagre financeiro, mas na hora dela ser fiel no pouco, ela não consegue. Aí ela quer um milagre financeiro. Né? Ela quer um milagre na vida dela, mas ela não acredita mais que ela possa orar por cura. Ela quer um milagre de cura, mas ela não acredita mais que Deus possa usar ela. Então, ela fica com medo de orar por cura. E a pessoa não ser curada e ela passar vergonha. Aqui mesmo na igreja, a gente já teve casos assim. E aí a gente precisa vencer isso. E confiar na palavra de Deus, obedecer a Deus. A gente precisa obedecer princípios de Deus. Você quer ver milagre na sua vida? Então obedeça princípios de Deus. João 15:7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quem que falou isso? Quem é que sabe? Hein? Jesus. Se Jesus falou, pode acreditar que é verdade. Jesus falou. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ele está falando, se vocês obedecerem essa palavra, vocês podem ter certeza que vocês vão colher o fruto disso. João 14:21, Jesus diz, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. E no final do versículo ele diz, eu me revelarei a ele. Jesus começa a se revelar à pessoa de uma forma muito poderosa. Por que milagres às vezes não acontecem? Outro motivo, porque Deus é que faz o milagre, tem dia que Ele não está a fim de fazer. Aí é com Ele, você tem que perguntar para Ele. Eu pergunto para Ele às vezes, e vai ter coisa que eu vou perguntar lá no céu. A gente ora por duas pessoas com o mesmo problema, uma é curada, a outra não. Deus, por que o Senhor fez isso? O outro foi curado e o outro não foi, mas por que custava o Senhor curar o outro também? E às vezes eu fico indignado com isso, Deus. Cura lá a pessoa, o Senhor fala, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Será que o problema sou eu? E aí a gente começa a aprender que Deus ele é soberano. É Ele que cura. E a gente vai ter que ver, essa questão vou ter que ver com Deus lá no céu. Como é que é isso?
Por que que uns são curados e outros não são? Porque parece que quando porão a mão sobre os enfermos, esse é um sinal para aqueles que creem, e eles serão curados. Sim, Deus, eu creio, então por que que ele não está sendo curado? Porque é Deus que cura. E tem situação que ele cura, e tem situação que ele não cura. É um mistério. Mas a gente não pode ficar triste por isso. E continuar fazendo aquilo que ele ensina, que é orar pelos enfermos, pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, por amor às pessoas, e sempre crer que aquela pessoa pode ser curada. Amém? Então, se tem algum ponto desse, falta de fé, falta de atitude, falta de obediência, não está obedecendo, você precisa corrigir isso. Se você quer ver um milagre na sua vida, você precisa ter fé, você precisa ter atitude. A atitude vai exigir de você uma ação. Por quê? Porque nós somos parte do milagre. Deus não faz o milagre sozinho. Aquela viúva que estava com uma dívida enorme que o marido deixou para ela, em 2 Reis 4, ela vai ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ora por ela e fala para ela pegar muitas vasilhas, e o pouquinho de azeite que ela tinha, aquele azeite se multiplica, e ela fala, o que é que eu faço com tanto azeite agora? Agora você vende esse azeite e vai lá e paga a sua dívida. E eu fiquei pensando, por que que Deus não pagou direto essa dívida? Fazia um pix direto para a conta do homem lá, ou então fazia a mulher achar um pacote de dinheiro. Parece que Deus gosta de complicar o negócio. Não era mais fácil o profeta Eliseu fazer aparecer um dinheiro e entregar para a mulher? Ele faz a mulher ir nos vizinhos, toda a vizinhança, catar vasilha, os filhos catando vasilha, para levar para casa e os filhos ajudarem, os filhos presenciarem o milagre do azeite se multiplicando, e depois os filhos vão ajudar a vender o azeite para pagar a dívida que o pai deles deixou. Você está entendendo como não é simples assim um milagre? Parece que Deus quer nos envolver nesse processo do milagre. Não é simplesmente um anjo descer e dar um estalo e ele faz o milagre acontecer. Ele quer envolvimento, ele quer corações quebrantados, ele quer uma vida disposta a obedecer. Mesmo essa mulher que tinha um pouquinho de azeite só, mas ela teve que ir lá pegar as vasilhas para os vizinhos. Ele quer que ela seja humilde de ir lá e pedir. Agora, imagina se ela está brigada com o vizinho lá, como é que ela vai pedir vasilha emprestada? Você percebe, então, que não é o milagre é um envolvimento da pessoa, porque Deus vai querer ver o coração daquela pessoa. Senão, a pessoa não vai dar o crédito para Deus que fez o milagre. A experiência do rei Josafá, 2 Crônicas 20, para mim é uma das experiências mais fantásticas da Bíblia, porque ali Deus faz uma intervenção, mas o rei Josafá nos ensina como agir quando você está com um grande inimigo e não tem mais saída para você. Não tem mais jeito. Você vai ter que recorrer ao Deus Todo-Poderoso. E aí a gente aprende como que Ele fez. Porque só falar, vamos recorrer para Deus. Sim, mas como que Ele fez? Então nós vamos, abre a sua Bíblia, 2 Crônicas 20. Esse rei ele era o rei de Judá, e
um exército, na verdade, 3 exércitos avançando para dominar Judá, Jerusalém, todo o país que estava dividido em o norte Israel e o sul Judá, o reino de Judá. E esse rei, Josafá, era o rei de Judá, capital Jerusalém. Estão avançando 3 exércitos, os amonitas, moabitas e o de Seir. 3 contra 1, um exército imenso. E alguém chega com uma notícia, com uma mensagem: rei, está vindo um ataque, estamos numa iminência de sofrer um ataque. 3 exércitos estão vindo para atacar. E a Bíblia diz que ele ficou alarmado. E ali ele então decide, primeira coisa que ele decidiu, consultar a Deus. Amém? Você tem que consultar o Senhor. O que significa consultar o Senhor? É você parar um momento e falar com Deus. E depois parar outro momento para ouvir a Deus. Que parece simples, mas não é. É você ficar parado, quieto, sossegado, ouvindo. Parece que muitas vezes a gente quer falar mais do que ouvir. Você ora e você consulta a Deus e depois você ouve. Deus pode usar uma pessoa com a resposta, Deus pode gerar uma impressão no teu coração, Deus pode te dar uma visão, Ele pode fazer o que Ele quiser. E Ele vai responder. Josafá decidiu consultar, no versículo 3, 2 Crônicas 20, e consultar o Senhor, e ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E então ele consultou a Deus e convocou as pessoas para jejuar. No versículo 4, ele diz, o texto, que ele reuniu o povo de todas as cidades em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Então, a primeira arma que ele usa, que você vê, é a oração, o clamor a Deus, o jejum. Oração e jejum andam juntos. Então, é uma prática que a gente precisa fazer aquilo que Jesus ensina. Entrar no quarto, fecha o quarto, e você vai lá, joelho no chão, e você conversa com Deus. Conversa como se fosse um amigo. E fala com Deus: Deus, tem um inimigo terrível, Deus. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Como é que a gente vai vencer esse inimigo sem a Tua ajuda? Aí agora você vai ver a oração que Josafá fez. Ele nos ensina como orar quando a gente tem um grande inimigo na frente. Jesus nos ensinou a orar também. E ele começa orando, exaltando a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele já começa falando: Senhor, tu és santo. Ele já começa elogiando a Deus. Agora, olha a oração de Josafá. A partir do versículo 6, diz assim na oração dele: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Ele está elogios para Deus, elogiando a Deus. Deus, o Senhor é poderoso. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e adeste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Ele está lembrando a promessa que Deus fez a Abraão. E Deus, ele está exatamente lembrando. Deus não esquece nada.
Mas ele está falando que, na verdade, ele mesmo está lembrando para ele mesmo. Ainda continua, e eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Então ele está afirmando aquilo que quem Deus é, e aquilo que ele pode fazer. Ele só exalta. Até agora ele pediu alguma coisa? Sim ou não? Ele só está exaltando a Deus. Só exaltação, ele não pede nada. Mas muitas vezes a gente esquece de exaltar a Deus, a gente só pede, pede, pede. Né? Se você tivesse um filho, aquele filho só lembra de você para pedir. Pai, me empresta o carro aí, aquele já jovenzinho, né? Ou, pai, me empresta aí a moto, não sei o quê. Aí você olha assim, às vezes pega até a chave escondida, né? Agora imagina aquele filho que chega para você, pai, você é o melhor pai do mundo. Não existe pai igual você. Você é um pai que eu lembro toda hora, a gente crê que ele esteja falando a verdade. Né? Pai, você é um pai amigo, você é o melhor pai do mundo, eu gosto muito, eu te amo, pai. Aí o pai fica todo feliz, né? Aí ele fala, mas a propósito, pai, você vai usar o carro hoje? Né? Aí o pai, não, filho, pode pegar a chave aí. Está precisando de dinheiro para abastecer? Pode levar o carro. Né? Toma aqui um dinheiro lá para sair com a namorada. Isso não é falsidade. Tá? Isso é exaltação, é elogio. Né? Principalmente se você descobre que um pai tem a linguagem de amor, palavras de afirmação, você ganha ele só com palavras. Ninguém está falando para elogiar a mentira, mas elogiar a verdade. E elogio é uma coisa de Deus que a gente precisa fazer para as pessoas, reconhecer, valorizar. Então você tem um filho que lembra você, que te agradece, que reconhece tudo que você faz. Pai, você trabalha um monte, você cuida, você é todo poderoso, eu reconheço tudo que você representa para mim. Pai, eu te amo, Pai. É isso que nosso amigo Josafá está fazendo. Deus, o Senhor é demais. Eu agradeço tudo que o Senhor fez na minha vida até hoje. Senhor, eu te agradeço por tudo. Te agradeço porque Jesus me alcançou. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está comigo. Senhor, mas agora eu tenho um grande inimigo. Quero enfrentar esse inimigo. Sozinho eu não consigo. Não consigo, Senhor. Preciso do Senhor. O Senhor é o meu amigo. É isso que Josafá faz agora. E ele faz assim, ele elogia, mas no 10 ele fala assim, mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Deus não deixou. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus falou, não invada o território desses povos aí, os amonitas, moabitas e os homens de Seir lá, do monte Seir. Agora, Deus, esses homens que o Senhor falou para a gente não invadir o território, eles estão vindo contra nós. Então, nós obedecemos o Senhor e agora a gente está ficando no prejuízo, porque esse exército está vindo contra nós. E foi o Senhor que falou para a gente não invadir a terra deles. Agora, Deus, essa conta o Senhor vai pagar para nós. Deus, dá um jeito aí, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Ele começa a lembrar algumas coisas
e isso está motivando o coração dele, é quando Deus fala para a gente que nós somos mais do que vencedores, e muitas vezes pessoas só estão enfrentando derrota. E aí a gente lembra a Deus, Deus está lá, Senhor, em Romanos 8, o Senhor fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Eu não aceito essa derrota, Senhor. É alguma coisa que eu estou falhando, então eu preciso consertar. É alguma coisa que o Senhor quer nos ensinar, então nós vamos aprender e não vamos sofrer essa derrota, porque o Senhor fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo, e nós temos Cristo no nosso coração. Então nós não aceitamos essa derrota. E agora no 11 ele diz, vê agora como estão nos retribuindo ao vir expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Talvez você não tenha força para enfrentar esse gigante que você está te ameaçando. Ele diz, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa é a oração de Josafá. E essa oração chegou no coração de Deus. E revelou uma dependência total para Deus. É uma dependência. E o que Josafá fez? Ele reuniu todas as pessoas, todos os homens. No versículo 13, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. Havia uma unidade, diga unidade. Concordância. Sabe de uma coisa? Vou ser sincero para vocês. Às vezes eu atendo algumas pessoas, às vezes casais, que estão enfrentando alguma luta, eu pergunto assim, vocês já oraram por isso antes, juntos? Não, nunca oramos. Ou então a gente ora muito pouco. E eu explico, vocês estão perdendo o poder da concordância no casal. É uma promessa, diga promessa, que a gente tem que lembrar sempre. E é Jesus que falou, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Um problema, um gigante desse, você está sozinho tentando enfrentar ele? Não, meu irmão. Não. Você tem que se aproveitar daquilo que Deus ensina. É o poder da concordância. Alguém que vai orar por você, alguém que vai interceder junto contigo, que vai ligar isso. Agora, por que muitas pessoas não têm coragem de abrir com outra? Orgulho. Orgulho. O orgulho sufoca, muitas vezes, a fé, aquilo que Deus quer fazer. Não, mas como que eu vou falar esse problema para ele? Mas como eu vou falar? Vou parecer que eu sou fraco. Meu irmão, todo mundo é fraco, até o apóstolo Paulo era fraco. Sem Cristo a gente não é nada. Mas sabe o que ele falou? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente reconhece, e ali a gente é humilde e fala, olha, sozinho não estou conseguindo. Preciso de ajuda em oração, preciso que alguém ore comigo, preciso confessar até pecados. Tem pecados que Deus quer que a gente confesse para uma pessoa de confiança, um irmão, para ter libertação. É o que fala em Tiago 5,16, a gente repete tanto esse versículo. Confessem os seus pecados uns para os outros, para que sejam sarados. A oração do justo é poderosa e eficaz. É o poder da concordância.
Depois disso, aí Deus fala. Você vê uma oração de coração, uma oração ousada, você vê a atitude, reuniu todo mundo para orar, clamor, oração, jejum, todo mundo, mulher, marido, criança de colo, todo mundo reunido, é como está ali o texto. E aí Deus fala, se você buscar a Deus da maneira certa, Ele vai falar contigo e Ele vai te responder. E aí Deus levanta o profeta. Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem antes informar o que Ele vai fazer aos seus profetas. E é uma grande verdade, você pode ver na Bíblia. Tudo que Deus fez ou vai fazer, Ele avisa alguém, primeiro um profeta, que Ele vai fazer tal coisa. E Ele levanta um profeta, Jaziel, e ele diz, escutem todos que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Já pensou que palavra, na hora certa, aquele povo desesperado de medo, os 3 exércitos avançando, ia ser um massacre, iam matar muita gente, mulheres, crianças, iam levar alguns como prisioneiro. Mas ele diz, a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Oh, que bom, Deus, obrigado. O Senhor vai lutar por nós, a gente não precisa nem pegar na espada, a gente pode ficar até dormindo. Não. Olha o que ele diz, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Opa, espera aí. Tomar posição, mas a gente não precisa lutar. Deus falou, não, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Senhor, mas o Senhor falou que ia lutar por nós, e agora o Senhor fala para a gente sair para enfrentar. Parece que não está combinando. Parece que não está combinando o negócio. Sabe o que Deus está testando? Diga o quê? Coragem. Para ver se eles são medrosos. O medo é algo terrível. Quando entra o medo, a fé vai embora. Deus queria testar eles ali, vocês vão confiar na minha palavra. Eu não falei que eu vou lutar, vocês vão lá, vocês vão se armar, vocês vão preparar o exército, vocês vão descer para enfrentar eles e confiar naquilo que eu falei. Esse é o nosso problema. Porque o que a gente já queria ver? Deus falou que ia lutar, a gente queria já olhar os inimigos, todos já mortos. A gente já queria ver com os nossos olhos físicos, não com os olhos da fé. Esse é o problema, que muitas vezes a gente não recebe o milagre porque a gente fica com medo, porque a gente não está vendo com os olhos físicos ainda. Deus quer treinar os nossos olhos da fé, da mente, do espírito. E aí, se a gente não enxergar com os olhos da fé, vem o medo. E possivelmente ali muitos ficaram com medo. Mas Deus falou para eles descerem e enfrentarem. Diz o texto que eles não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês.
Perceba, então, que a gente precisa ter atitude para enfrentar esse inimigo. Nós não podemos tolerar passivamente esse inimigo. Se tem algo na sua vida que é esse inimigo que está um inimigo gigante, você não pode tolerar ele. Não pode aceitar ele e se acomodar. Você vai ter que lutar contra ele. Estava conversando com um irmão com problema de vício de drogas. Ele queria ajuda, mas não queria muito, porque ele já colocou muitas condições. Eu quero ajuda, mas não quero internar, não quero isso, não quero aquilo. Eu falei, você não está pronto para ser curado ainda. Todos os drogados que foram sarados, ex-drogados aqui na igreja, que eu vi, eles chegaram no fundo do poço e falaram, me ajuda, que eu não sei mais o que fazer, eu faço qualquer coisa, eu não quero perder minha mulher, meu filho. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu falo, primeira coisa é entregar sua vida a Cristo. Você crê? Creio, agora, eu faço agora. O que eu preciso fazer? Eu batizo agora. Onde está a água? É assim, alguns irmãos que eu já vi vencendo droga. Vencendo a pinga, a cachaça, que é mais difícil do que o crack e a cocaína. Agora, começa a colocar muita condição, não, eu não quero internar, não, eu não quero isso, eu só faço isso, aquilo. Já aceitou Jesus? Acho que sim. Vamos para o GA, então? Vamos para 30 semanas? Não posso, é terça-feira, à noite, eu não posso. Não está ainda com o coração com sede de cura, de libertação. A gente não pode tolerar esse inimigo, a gente tem que chegar num nível com ele, falar, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser essa pessoa endividada, eu não quero mais ser essa pessoa, Deus, o que eu preciso fazer? Eu não quero mais estar apagando incêndio no meu casamento o tempo todo. É briga todo dia, eu não aguento mais isso, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma solução. Faz voto com Deus. Faz voto com Deus e fala, Deus, eu vou dar um prazo aqui. Vou dar um prazo. Eu vou orar, jejuar, e eu quero que o Senhor coloque na minha mente um prazo para resolver essa situação. Eu estou disposto a fazer tudo o que eu preciso. Eu vou orar com meus irmãos, eu vou jejuar, eu vou consertar a minha vida, eu vou pôr o joelho no chão, eu vou obedecer a palavra, e eu quero que o Senhor me dê um prazo. Eu já fiz isso com Deus. E sabe de uma coisa? Orando junto com a Claudinha. Gente orando junto. É o poder da concordância. Não estou nessa sozinho, não. E também orando com outros irmãos e pedindo um milagre. Agora, sozinho a gente não consegue. A oração de Josafá é, Deus, sozinho eu não consigo isso. Sozinho eu não consigo vencer. Eu preciso de ajuda. E Deus fala, então se prepare. Se prepara. Deus manda eles se prepararem para enfrentar. Deus queria que eles vissem um milagre. Deus queria que eles vissem tudo aquilo que vai acontecer, que foi algo muito marcante, para que ficasse na história e as gerações futuras, e essa história pudesse chegar até nós. E Deus queria que eles fossem parte do milagre. E o texto continua dizendo assim, no versículo 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé,
nos profetas e vocês terão a vitória. Ou seja, fé naquilo que os profetas falaram. Deus não opera na incredulidade, na dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E algo me chamou muita atenção, porque Josafá, ele se prostra rosto em terra, no versículo 18. E todo o povo de Judá se prostra em adoração perante o Senhor. Então você vê a adoração lá no início, todo o tempo adoração, até o final. E Josafá, antes deles saírem, Josafá contrata a equipe de louvor para ir na frente cantando. Um exército, normalmente a infantaria vai na frente. Josafá colocou a equipe da música, do louvor. E diz o texto, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Vamos repetir comigo? Deem graças, pois o seu amor dura para sempre. Paulinho, pastor Paulinho, vem cá. Você já cantou essa música uma vez, não já? Hein? Ele inventou uma música uma vez, não foi? Você faz uma música ali rapidinho, deem graças ao Senhor, que a igreja toda vai cantar, pois o seu amor dura para sempre. Ele vai inventar uma música agora, não sei o que ele vai fazer, não. Mas foi a música que o exército foi cantando, os homens foram cantando, louvando ao Senhor e cantando, deem graças ao Senhor. Você já viu um exército fazendo isso? E sabe o que aconteceu? Aqueles homens dos 3 exércitos, eles brigaram entre eles. Eles atacaram um ou outro. É isso que Deus faz. Deus gerou uma confusão mental e um exército atacou o outro, eles não entenderam nada que estavam fazendo, ficaram meio doidos da cabeça. Deus deixa o inimigo louco e eles se atacaram. Mas você vê, sabe qual é a maior lição desse texto para mim? É adorar no momento difícil. É adorar no momento do medo. Amém? Isso ativa o sobrenatural. Você podia estar prostrado numa cama, você podia estar com medo, acuado, mas você começa a glorificar a Deus. E você vence o medo, você começa a adorar o Senhor. Ele, ao invés de colocar o exército com a espada na mão, ele coloca adoração. A adoração é a maior força contra o inimigo. Amém? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Agora vocês cantem, tá? Cantem agora. Deem graças vocês são o exército. ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças Fica de pé. ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Esse inimigo vai cair na sua vida em nome de Jesus. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E o inimigo vai caindo em nome de Jesus. Amém? Ele vai cair na sua vida. Se você está enfrentando um gigante, esse exército inimigo,
nada é mais poderoso do que o nosso Deus. Enfrente Ele, confronte Ele, confie no nosso Deus, adore ao Senhor, ore, jejue, clame, dobre o seu joelho. O nosso Deus é um Deus de poder. Amém? Confie e descanse no Senhor, que a vitória está a caminho. Não desista. Não creia no que o mundo fala. Não creia naquilo que o inimigo muitas vezes vem soprar os nossos ouvidos. Mas creia no nosso Deus Todo-Poderoso, nas promessas que Ele tem para nós. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina tanto. Senhor, coloca por terra cada inimigo, Senhor, cada gigante, Senhor, opera um milagre, Deus. Nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor.